Muito bem, estamos aqui no nosso estudo de Judas. Hoje, então, continuando nosso terceiro estudo. E a gente já fez um review, né, um panorama na carta toda. Aí começamos a explorar um pouco o começo da carta na última vez. E agora a gente vai continuar com isso, com os exemplos do que a gente já viu, né? Então ele começa falando o seguinte: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Vai até aqui hoje, esse é o nosso texto. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua palavra, por essa porção do livro de Judas. Nos ajude a entender e a gravar em nossos corações e nossas mentes. E termos medo, termos receio de sermos esses homens, de estarmos nessa lista, mas que busquemos o Senhor, busquemos a tua face e nos apartemos deles, nos ajude a batalharmos firmemente pela fé uma vez por todas, entregue aos santos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, o Judas, ele vai tratando com proposições, com declarações sobre esses homens. Então ele vem com ilustrações. Ele passa nesses primeiros versículos dessa declaração, aí ele vem, eu coloquei aqui em marrom o texto, e aí ele vem então ilustrando, fala sobre o povo de Israel, os anjos, mesmo a cidade de Sodoma e Gomorra, e depois ele vai dar outra declaração e vai então ilustrar isso na Bíblia, colocar como a Bíblia coloca isso, depois outra declaração, e então ele começa a trazer exemplos de pessoas ruins, digamos, no Antigo Testamento, mas ele trabalha com isso. Interessante essa ordem, né? Você precisa, quando você interpreta Judas, você precisa entender essa ordem. Ele primeiro faz a declaração sobre esses homens, e depois, então, ele traz os exemplos e as ilustrações do que ele está querendo falar, né? Só vou colocar aqui. Tá. Joia. Ótimo. Então, ele está falando aqui sobre esses homens, que são certos indivíduos que com dissimulação, e aqui é uma palavra-chave, vou até deixar ele em destaque, né, para gente, com dissimulação, eles se introduziram, ou seja, eles conseguiram entrar na igreja, e conforme Hebreus coloca, eles até foram chamados de irmãos, participavam de tudo, mas eram lobos, não eram ovelhas, mas eram lobos vestidos de ovelhas, tá? São esses homens a que o texto se refere. São pessoas que entraram, eles se introduziram na igreja com dissimulação, ou seja,
fingindo ser o que não eram, dando a impressão de temerem a Deus, de serem servos de Deus, de terem crido no Evangelho, falando as palavras certas e usando, às vezes, as roupas certas, tendo os trejeitos certos, mas, no fundo, eles eram lobos roubadores, no fundo, o coração deles nunca foi transformado, e o pior de tudo é que, mesmo eles, talvez realmente acreditando que estavam no reino. Eu digo que talvez eles acreditassem porque em Mateus 7, nosso Senhor, ele fala sobre algumas pessoas que vão estar lá no juízo, algumas não muitas, né? E muitos dirão naqueles dias, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, aquilo, em teu nome expelimos demônios e fizemos milagres. E aí Cristo vai falar para ele, olha, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais iniquidade. Então, mesmo aqueles homens no dia do grande juízo, juízo final, eles vão ter, quando eles estiverem na fila ali, aguardando serem chamados, quando eles virem outros passando na frente e recebendo condenação, talvez no coração deles, eles vão estar tranquilos, porque eles olham para trás e falam, olha, Deus me usou grandemente quando eu estava na terra, eu sou servo de Deus. E então, quando Cristo falar para eles, apartai-vos de mim, vós os que praticais iniquidade, eles vão ter uma grande surpresa, né? Algumas coisas Deus faz para nos humilhar. Ele às vezes ele chegou a usar, né, no passado, um próprio jumento para falar com o profeta, talvez para mostrar para ele e para todos os outros profetas que o fato de você falar as palavras de Deus não te torna especial, não te dá um direito de viver a vida louca, né? Direito de viver a vida pecaminosa. E também, aqui, o que esses homens fazem, eles transformam em libertinagem a graça do nosso Deus, ou seja, não existe nada pior do que você usar a graça de Deus como uma justificativa para uma vida pecaminosa. E é o que esses homens fazem. Eles usam a graça de Deus como o argumento para que a pessoa continue no pecado. O que é libertinagem? Senão a liberdade para pecar a despeito como se não tivessem consequências o pecado, né? Essa é a libertinagem. Então, isso que eles fazem, esses homens, tá? Esse é o procedimento deles. E eles chegam, então, né, nessa loucura, a negar, embora eles tinham entrado, se introduzissem entre os crentes, mas eles, então, acabam, no final das contas, negando até o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Talvez eles não neguem que Cristo seja um grande profeta, até mesmo um filho de Deus, ou com uma certa um certo relativismo, né, o filho de Deus e o Messias, né, a despeito do que eles entendam que significa o Messias, mas de fato eles negam o senhorio de Cristo e a soberania de Cristo sobre suas vidas. Como que eles fazem isso? Na prática. Na prática, eles vivem. Não, mas eu ainda não estou aparecendo. Na prática, eles vivem uma vida pecaminosa, longe de Deus. Eles desconhecem na sua vida prática o senhorio e a soberania de nosso Senhor Jesus Cristo, ao mesmo tempo em que eles se introduzem e dizem, somos irmãos. Então, são essas pessoas, tá? Que ele está falando. Aí ele vai, então, citar 3 exemplos para tentar ilustrar que isso não é novo. Talvez também
a questão deles serem antecipadamente pronunciados para essa condenação, né, que a gente falou um pouco na vez passada, ele traga essa referência junto, né, de exemplos no passado de pessoas que agiram da mesma forma e que foram severamente punidos por Deus a despeito de sua posição. Essa é a grande questão. O que Judas traz para a gente é uma severa advertência contra nós tentarmos assegurar nossa salvação, nossa condição de salvos, a partir de um cargo, talvez que você tenha, a partir até de uma decisão que você tomou no passado, e você, apesar de viver como um demônio, você se agarra àquela decisão e diz, não, eu tenho certeza, porque eu fiz a oração certa e tal, né? Então, é isso que ele vai falar aqui para a gente ter cuidado. São os exemplos que ele vai trazer nessa noite para a gente. Primeiro exemplo, então, ele vai falar sobre o povo de Israel. Quero lembrar-vos, pois, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Isso aqui é muito forte, tá? Porque se você for pensar das pessoas que saíram do Egito, quantas eram salvas? Quantas foram salvas? Deixa eu só ver aqui, vou... só um instante. Só abrir aqui um pouquinho. Tá, vou continuar aqui. Eu tinha visto alguma mão levantada, mas eu vou continuar. Qualquer coisa a gente tira a dúvida no final. Eu estou gravando, a gente vai publicar essa aula no YouTube. E aí, então, no final, eu vou continuar gravando depois, aí, mas eu gravo num outro áudio. A gente pode publicar também os comentários depois, que têm sido muito bons, né? A gente faz 2 gravações. Então, a primeira questão que ele coloca, que ele traz, é o povo do Egito. E a pergunta que vem na nossa mente é: quantas daquelas pessoas estão no céu? Quantas daquelas pessoas foram salvas, daqueles que saíram do Egito? Pois bem, eles tiveram uma libertação inicial, eles passaram o sangue nos umbrais das portas, o sangue do cordeiro, naquela noite terrível, né? E os seus primogênitos não foram mortos. Então, ali houve salvação, no sentido deles não morrerem. Eles foram tratados por Deus de uma maneira muito especial, foram libertados através das águas do Mar Vermelho, passaram em seco pelo Mar Vermelho. Eles receberam as tábuas da lei. Mas quando chegou ali em Cádiz Barneia, teve um problema. Eles mandaram os espias para a terra, e os 12 espias, e somente 2 espias voltaram com relatório de fé. Dos 12 espias, 10 voltaram com relatório negativo. A terra é muito boa, ela realmente tem coisa muito boa, mas a gente não vai conseguir vencer. E somente Josué e Caleb voltaram com relatório positivo, dizendo, a terra é boa e nós vamos vencer porque Deus está conosco. Então, uma viagem que demoraria ali, na pior das hipóteses, alguns meses ou semanas, provavelmente semanas, não meses, ela acabou se estendendo por 40 anos. E Deus, naqueles 40 anos, matou toda aquela geração. Eles não entraram no Egito. Os filhos deles, os que tinham uma certa idade para baixo, que entraram no Egito, mas ele fez questão de matar toda aquela geração. E a cada chance que Deus deu para que eles provassem que haviam crido de fato em Deus de coração, eles, na verdade, o rejeitaram. A cada chance que ele dava, eles o rejeitaram novamente, o rejeitavam novamente,
E Deus, por algumas vezes, chegou para Moisés e falou: Moisés, eu vou matar o povo e aí vou fazer uma nação com você só, a partir de você. E Moisés, então, intercede pelo povo e Deus o atende. Mas essa é a nação. Deus libertou um povo da terra do Egito. Deus tirou eles da escravidão, mas Deus destruiu depois os que não creram. Ou seja, a grande maioria daquele povo que saiu do Egito, tá, dos adultos que saíram do Egito, eles não criam de fato em Deus. Eles podiam dizer: olha, Senhor, nós passamos pelo mar, nós comemos do maná, nós vimos o monte em chamas, vimos a coluna de fogo durante o dia, durante a noite, a coluna de nuvem durante o dia sobre o tabernáculo. Nós vimos as tábuas da aliança, os 10 mandamentos. E o fato é que quando Moisés demorou um pouquinho nos 10 mandamentos, eles já mandaram fazer um bezerro de ouro para adorarem, né? E ali deu início a um certo sincretismo religioso, porque eles olham para o bezerro de ouro e olham para o monte pegando fogo e dizem: são estes os seus deuses que te tiraram da terra do Egito. Então eles já tentam naquele momento juntar as coisas, né? Juntar Deus com imagens, com outros deuses, e você sabe que Deus ele não reparte a sua glória, não divide a sua glória, e ali já morreram alguns, e assim foi indo. Mas as pessoas que não creram, a despeito de terem sido libertados do Egito, não foram poupados, mas foram destruídos, tá? Aí ele vai um pouco mais forte, né? Ele fala dos próprios anjos, e eu creio que ele está se referindo aqui aos filhos de Deus de Gênesis 6, porque ele realmente tem uma leitura de Gênesis bem peculiar, o Judas, e ele vai depois citar o livro de Enoque, então ele tem uns estudos interessantes em Gênesis. Eu creio que ele está falando aqui dos filhos de Deus que possuíram as filhas dos homens em Gênesis 6. Ele está falando que há anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. A gente sabe que os demônios, eles são anjos caídos, são anjos que caíram junto com Satanás, e eles estão ativos hoje, né? Eles, mesmo na época de Cristo, eles eram muito ativos, possuindo pessoas, dando adivinhações para outros, tinha uma atividade grande, né? Tentando matar outros. Então, os demônios tinham essa atividade, né? Usando o uniforme do Palmeiras, né? Quando tiveram que possuir aqueles porcos, né? Mas os anjos, esses anjos específicos, eles então foram guardados sob trevas, em algemas eternas, para o juízo daquele grande dia. Então, não são os anjos, os demônios que nos atormentam hoje, não são esses, são outros, né? Eu creio que se refere lá a Gênesis 6, essa questão. E ele então fala que, ou seja, mesmo anjos, tá? Que teoricamente já tinham o seu bilhete premiado, né? Já tinham o seu estado garantido por Deus, mesmo eles, Deus acabou expulsando eles, né? E guardando eles para o juízo eterno. E ele termina dizendo que, como Sodoma, Gomorra e cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne. Aqueles se refere aos anjos, né? Indo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Aí, então, ele chega, ora, estes da mesma sorte, então fala sobre estes, né? Mas ele coloca essa questão de Sodoma e Gomorra, que são cidades que estavam ali fazendo a sua
os seus pecados, né, se entregaram à prostituição. O grande problema de Sodoma e Gomorra, alguns colocam, né, que era a questão do homossexualismo e tal, mas na verdade o problema lá era perversão sexual total, né? Era aqueles homens da cidade, eles tinham mulheres em casa e tinham famílias, e mesmo assim eles foram lá e queriam possuir os anjos que estavam lá, né? Uma bagunça. E os homens todos da cidade, imagino, e isso aparentemente era uma coisa normal, né? Uma coisa comum, o que eles estavam fazendo ali, tão comum que o próprio Ló sai e oferece às filhas dele uma coisa sinistra, né? Para que eles não, para que eles parassem com aquela loucura, e eles mesmo depois então de terem sido cegados pelos anjos, eles ainda estavam procurando, tentando pegar os anjos mesmo cegos, né? Então os caras, a perversão ali indo ao limite extremo, né? E o que o Judas está falando é que esses são exemplos de que Deus não tolera esse tipo de comportamento, né? Talvez ele ligue essa questão de Sodoma e Gomorra também com a próxima linha, a ideia de contaminarem a carne, né? Mas aí ele já pula para o outro, que é uma espécie de uma proposição de transição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, ideia de Sodoma e Gomorra, mas como também rejeitam o governo, difamam autoridades superiores, que é o próximo exemplo que ele vai tratar aqui, né? Então, essa é a grande questão aqui. Ele não está falando, Judas não está falando sobre perda de salvação de forma alguma, mas o que ele está falando é de pessoas que de fato nunca tiveram uma transformação na vida, nunca se converteram de fato a Deus, mas por uma razão ou outra se tornaram religiosos. E no caso aqui, por exemplo, do povo de Israel no Egito, se você fizesse parte do povo de Israel, você estava num efeito manada ali, porque você tinha que fazer alguns ritos, fazer algumas coisas, não, passa o sangue aqui, e aí depois você vai sair correndo com a gente, vai fugir com a gente. Então eles estavam no meio ali daquela multidão, ignorando que Deus ele trabalha individualmente com cada um, né? E talvez esse foi o grande problema deles. Eles acharam que por estar no meio da manada, eles conseguiriam passar pela porta, né, do aprisco. Mas a manada passou direto, e só aqueles que realmente queriam entrar pela porta entraram. Essa é a questão que ele está colocando aqui. Mas a gente vai parar por aqui hoje, esse primeiro ponto, que ele trata do povo, trata dos anjos, trata de Sodoma e Gomorra, para ilustrar esses caras que, com dissimulação, se introduziram e que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. É interessante isso aqui. Esses homens, eles creem na certeza de vida eterna. A gente crê também nisso, mas eles creem nisso e talvez eles cheguem para as pessoas que estão vivendo uma vida toda no pecado, não tem a mínima intenção de sair de lá, e dizem para essas pessoas que, olha, fica tranquilo, não tenha dúvida da sua vida eterna, porque você tomou a decisão, né? Ou seja, é libertinagem, ou pode continuar fazendo o que você está fazendo, pode continuar sua vida de pecado, porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça, né? Ou a questão de negar o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo, eles vão falar que as pessoas que dizem que creem, né, talvez na salvação pelo senhorio, que é uma das definições, né, salvos por considerarem Cristo como Senhor, talvez eles considerem essas pessoas como fanáticos. Então eles vão dizer, olha, eu sou crente, mas eu não sou fanático.
eu vivo minha vida tranquila, né? E talvez eles são aqueles também que vão convidar pessoas para ir na igreja e vão usar aquela frase: olha, vai lá na igreja, não é diferente, não é diferente do mundo. A igreja não é diferente do mundo, não é um monte de gente estranha lá, não. Você vai se sentir bem lá, embora você seja filho do diabo, você vai se sentir em casa lá, né? E essa é o que a gente pode imaginar desses homens, e essa é a primeira reprimenda de Judas contra eles, né? E são esses primeiros exemplos que ele coloca para a gente ficar esperto e para a gente ter uma leitura correta do Antigo Testamento. Tá? Essa então é a nossa abordagem para hoje. Eu vou encerrar a nossa gravação